Oi pessoal, hoje eu vou começar o vídeo sem o Oi Meninas, porque esse vídeo vai ser sobre faculdade, então vai valer pra todo mundo, né? Eu gravei um vídeo há um tempo falando sobre o meu curso de serviço social e já tá acho que com mais de 5.000 visualizações e eu recebi muitos e-mails e várias mensagens de pessoas falando que gostaram do vídeo e também muitas pessoas fazendo perguntas sobre o curso. Então eu fiquei muito feliz assim com a procura de vocês, que vocês gostaram, e ao mesmo tempo percebi que realmente falta assim pessoas que falem mais sobre o curso de um jeito mais informal, como eu falei pra vocês, que eu fiz até a tag, né? Então eu resolvi gravar vídeos pra vocês. Vou tentar gravar semanalmente falando sobre o curso. Quando eu comecei, a cada semestre eu gravava um vídeo, só que eu não coloquei na internet, foi mais como recordação mesmo. E aí eles ficaram também muito longos, porque na época eu nem gravava vídeos e eu fiz uma coisa bem tipo sem editar nem nada. E também neles eu falei um pouco mais abertamente sobre alguns professores e algumas pessoas. Então, tipo, não quero expor dessa forma, então eu resolvi regravar, mas de um jeito mais rápido, mais resumido pra vocês, mas que também dê pra vocês terem uma noção de como é o curso. Então, a cada semana eu vou falar sobre um semestre. Então, tipo, essa semana vai ser sobre o primeiro, a outra sobre o segundo e assim até o sétimo, que é o semestre que eu tô, né, que já tá acabando. E aí depois eu gravo sobre o oitavo, quando eu tiver terminado, né, que será no final desse ano, eu espero. Então vamos lá. Eu escrevi aqui um resuminho pra eu não me perder. E vou começar com algumas informações que eu falei no vídeo que eu tinha gravado, né. A primeira que é mais assim, sobre, tipo, como se organizar, né? Eu percebi vendo o vídeo que eu mudei muito desde o primeiro semestre. Eu era muito, tipo, certinha, organizada. Eu lia todos os textos e com o passar do tempo, né, a gente vai ficando meio enjoada e hoje em dia não é mais assim. Mas eu anotava muito o que os professores falavam, muito não, tudo que os professores falavam, eu anotava. Só que como você tem que anotar, tipo, ao mesmo tempo que o professor tá falando, ficava uma letra feia e não ficava muito certo, porque ia colocando as ideias e tudo. Então, eu escrevia em folhas de fichário e depois eu pegava e passava pro caderno a limpo. Só que isso foi muito ruim, porque assim, eu perdia muito tempo, tanto o tempo que eu podia estar estudando, quanto o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, depois que eu percebi que isso não dava certo, eu comecei a... Ai, tá frio. Eu comecei a tentar escrever com uma letra melhor durante as aulas mesmo e deixar quieto, não precisa ficar perfeito e tá bom assim, né? Eu gostaria de falar sobre cada matéria que eu tive no semestre, tá? A primeira matéria era a Formação Social, Política e Econômica Brasileira. Vários nomes, praticamente todas as matérias têm os nomes muito grandes, tá? Então, normalmente a gente abrevia só com as iniciais de cada palavra, né? Então, eu comecei... Gente, pra vocês terem uma noção, minha memória é horrível. Eu comecei com um professor... Tipo, eu só lembro disso porque eu vi o vídeo que eu tinha gravado antes. Eu comecei com um professor e eu não lembro quem era. Tipo assim, não faço a menor ideia de quem era aquela pessoa. Não me lembro o nome, não me lembro da cara, não me lembro. E aí, ele era bem exigente e a matéria eu já não me identificava tanto. E depois, ainda bem que mudou de professor e aí foi uma professora mais de boas, assim, né? Porque essa matéria, ela fala muito sobre a história do Brasil e do mundo também. Só que é bem cheio de coisinhas, de detalhes, então acaba sendo um pouco mais difícil pra entender. Principalmente eu, que não tive, assim... Minha escola não era boa. Então, toda essa coisa da história... Eu não tenho muito isso, sabe?
não tinha, né? Agora até que eu tenho um pouquinho. Mas era bem difícil pra mim acompanhar, porque o básico eu já não tinha, sabe? Então, talvez se você já tivesse básico, se você gostar bastante de história, seja mais fácil pra você entender, né? Então, ele fala sobre a história do Brasil, o governo Vargas, o Estado Novo, a Revolução Burguesa no Brasil, fala sobre o Fordismo, Taylorismo, Keynesianismo, vários assuntos, mas disso mesmo, como o nome da matéria fala, né? Formação social, política e econômica brasileira. E assim, gente, eu vou falar bem resumido, tá? Eu não vou ficar explicando nada, só vou falar mesmo bem resumido sobre o que foi cada matéria na minha faculdade. Porque assim, tem algumas matérias que são obrigatórias em cada curso. Tipo, se tiver 1.500 faculdades de serviço social no Brasil, tem matérias que em todas as 1.500 faculdades vão ter que ter, e outras não, tá? Tem matérias na minha faculdade que não tem em outras. E outra, eu vou colocar lá no blog tudo, gente. Eu vou colocar os textos que eu tive que ler, o nome dos textos, e se eu tiver o link eu vou colocar. Outra coisa, eu já falei pra vocês lá no blog sobre o site Passei Direto, que ele é ótimo pra você colocar os seus textos, várias coisas, pra você formar grupos de estudo. Talvez eu possa até fazer um vídeo sobre isso depois pra vocês, sobre o Passei Direto. E lá eu vou colocar também tudo que eu tiver do curso, eu vou colocar lá, tá bom? Pra vocês, pra facilitar quem estiver aí cursando serviço social. Bom, aí vamos falar sobre duas matérias, que essas duas matérias elas têm na minha faculdade, nas outras faculdades não tem. E eu não falei ainda, né? Minha faculdade é a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que ela é pública. Fora a minha faculdade, que é pública, só tem a Unesp em Franca de serviço social, o resto é tudo particular. E essas matérias que eu vou falar agora só tem na minha faculdade, que é TS, que é Trabalho em Saúde, e IS, que é Inserção Social. Trabalho e Saúde no primeiro semestre tinha como o nome mesmo da matéria era Saúde como Processo, Contextos, Concepções e Práticas 1. Essas duas matérias, TS e IS, eram feitas em conjunto com todos os outros cursos. Então, na minha sala tinha pessoas do curso de Psicologia, Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional. Nessa de TS, a gente viu alguns casos de saúde, sobre a saúde no geral. E também nós fizemos visitas, né? Cada sala foi em algum lugar de Santos, que a minha faculdade fica em Santos, né, em São Paulo. E cada sala foi em algum bairro de Santos. Nós tivemos que apenas observar como que era tudo, a cidade, e depois dessa observação fazer entrevistas com as pessoas que estavam nas ruas. Muitas pessoas não quiseram fazer, mas as que fizeram foi legal de fazer, né, as entrevistas. E eu não me lembro exatamente o que a gente perguntava, tá, gente? Porque faz muito tempo já. Mas foi legal fazer essas entrevistas e depois a gente tinha que fazer um diário de campo contando essas experiências. Outra coisa que a gente viu também nessa matéria foi sobre o indivíduo, que nós não podemos... Nós temos que enxergar o indivíduo no todo. Tipo, uma pessoa que tem depressão, pode ser que ela não tenha só depressão, pode ser que ela tenha anemia também, ou outros fatores que vão influenciar na vida daquela pessoa. Então, nós não temos que, por exemplo, se eu chego, o assistente social pode trabalhar em hospitais, e aí a pessoa tá ali com alguma doença, eu não posso pensar na pessoa como uma doença, eu tenho que pensar que essa pessoa pode ter uma família, pode não ter uma família, e pode ter vários fatores, entendeu? E não pensar na pessoa só como a pessoa que tá doente. Não, a pessoa... Não posso pensar na pessoa com anemia. Ela é uma pessoa com anemia. Não, ela é uma pessoa com anemia e com várias outras coisas. Então foi mais isso. Depois dessa inserção social, que é a IS, né, que a gente chama, que era Indivíduo, Cultura e Sociedade. Então a gente viu o que é etnocentrismo, nós vimos sobre capitalismo, alienação,
sobre trabalho, falamos bastante sobre isso, sabe? O trabalho, a alienação. E acho que foi isso. Também essas duas matérias, elas são meio interligadas. Então, foi feito o diário de campo linkando essas duas... O diário de campo e relatórios também linkando essas duas matérias. Que na Unifesp é chamado de unidade curricular, mas dá no mesmo, tá? Outra matéria é FHTM, que é Fundamentos Histórico Teórico-Metodológicos do Serviço Social. Então, essa foi uma das matérias que eu mais gostei no primeiro semestre, porque era uma matéria que falava sobre serviço social especificamente. Ela era uma matéria que mostrava qual era a atuação do assistente social hoje, quais os espaços que ele pode atuar. Também nós vimos sobre questão social, diferença entre assistencialismo e assistência. E também vimos mais um pouco sobre trabalho mesmo. E nós tivemos que apresentar um seminário. A sala foi dividida, né, em alguns espaços onde o assistente social pode atuar. Campo sociojurídico, área da saúde, na área da educação, e cada grupo teve que fazer um seminário. Essa professora, gente, ela é muito exigente. Assim, eu gostava das aulas dela e dela também, mas só que assim, ela era muito exigente. Então, era cobrado bastante. No primeiro semestre foi até que tranquilo, mas nos outros foi bem tenso, então, mas depois eu vou falar pra vocês. Mas nós tivemos que fazer o seminário, tinha que ser um seminário criativo e tudo mais. Eu não lembro como que foi o meu, mas eu acho que não foi tão ruim, mas também não ficou muito bom. Mas enfim, no fim deu tudo certo. Eu fui bem na prova, no vídeo que eu gravei eu falei que da prova valia 5, eu tirei 4,5, então nesse semestre foi bem tranquilo. E além desse seminário, a gente tinha que fazer uma amostra de fotografia. A gente tinha que tirar uma foto de uma expressão da questão social e também de uma assistente social atuando. Então, uma pessoa do meu grupo já tinha, na verdade, uma foto que expressava, né, a questão social, e minha tia também já tinha uma foto dela atuando. E aí a gente teve que fazer uma moldura, colocar a etiqueta lá na moldura e tudo, e teve essa amostra aí de fotografia que eu achei legal. E no final foi meio estressante, né, porque esse foi um semestre assim com muitos textos, tive algumas provas, mas foram 3 provas com consulta, então isso pra mim é bom. Eu gosto de prova com consulta, tem gente que não gosta, e eu prefiro com consulta, né? E neste primeiro semestre nós ficamos 4 meses em greve. Na verdade foi a greve dos professores, né? Então, gente, foi isso. Foi um resumão, né, das matérias. Mas no blog eu vou pôr todos os textos, porque eu li todos os textos no primeiro semestre. E aí eu vou colocar pelo menos o nome de todos os textos, tá? Os que eu tiver o link, eu vou colocar pra vocês também. E lá no Passeio Direto também vou colocar tudo que eu tiver, tá, gente? Tudo que eu tiver eu vou colocar lá. E, gente, eu preciso fazer um vídeo sobre o Passeio Direto, porque é um site muito legal, que você pode criar grupos de estudo, sabe? É muito bom mesmo. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Ah, também preciso falar sobre o fato de eu morar em São Bernardo e estudar em Santos. Então, todo dia eu desço e subo a serra. Todos os dias faço bate-volta, porque eu não queria morar em República, e pra morar sozinha é muito caro. Então, eu faço bate-volta, tô no 4º ano e sou uma sobrevivente do bate-volta. E no começo eu me estressava muito, gente, porque todo dia o ônibus atrasava, principalmente na volta, todo dia atrasava. E eu me estressava muito, mas depois eu pensava, gente, está atrasado, o que eu posso fazer? Nada. Então eu não vou ficar me estressando com coisas que, tipo, eu não posso fazer nada pra mudar aquilo, sabe? E tipo assim, minha aula começava, minha aula, no curso na Unifesp de serviço social,
ele é vespertino das 2 às 6 ou noturno, que eu não sei direito o horário, acho que é das 7 às 10 horas ou das 7h30 às 10, alguma coisa assim. E, gente, minha aula começa às 2, eu pegava o ônibus de 10h40 ou 11h20, alguma coisa assim. E, tipo assim, demora no máximo umas 2 horas pra chegar em Santos, se não tiver trânsito, né? Na verdade, de São Bernardo até Santos demora 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Mas eu tenho que pegar ônibus até a rodoviária de São Bernardo. Aí chegando em Santos, tem que pegar o ônibus até a faculdade, né? Porque não é perto da rodoviária. Então assim, mas tipo, eu chegava com 1 hora antes de começar a aula. Mas depois, nos próximos semestres, né, eu percebi que isso não era necessário, porque, tipo, a aula nunca começa às 2, começa 2h20 e vai começar umas 2h20, 2h30. Então, tipo, se eu chegar umas 3 horas, eu vou ter perdido só uma meia hora da aula, entendeu? Mas sabe como é, né? No começo todo mundo é certinho, todo mundo quer fazer as coisas, tipo, tirar notas boas e tudo mais. Depois a gente vai, né, deixando meio de lado, mas no fim dá tudo certo, né? E eu vou falar com vocês mais sobre o curso nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos sobre o curso de serviço social, tá bom, gente? Então, até mais!